Questão 26. Com relação aos processos de transferência de calor, considere as seguintes afirmativas. Quem são os processos de transferência de calor? É a condução, a convecção e a irradiação. Então, vamos considerar as afirmativas. Afirmativa 1. A condução e a convecção, está falando de dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Aqui, condução e convecção. Não está falando de um só, está falando dos dois. São processos que dependem das propriedades do meio material no qual ocorre, No qual ocorre. Então, nesse caso, nós sabemos que a condução e a convecção elas precisam sempre de um meio para se propagar. A condução precisa de um meio sólido, a convecção precisa de um fluido, que é um líquido ou um gás. Então, nesse caso, a alternativa 1 está correta, que depende dessa propriedade do material, do meio material, ok? Alternativa 2. A convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre somente em metais, A gente sabe que a convecção ocorre em líquidos e gases. E um metal não é um líquido e não é um gás. O metal é um sólido, Então, nós temos aí um sólido. Então, essa alternativa 2 está incorreta. Vamos lá. Alternativa 3. O processo de radiação está relacionado com a propagação de ondas eletromagnéticas, Quando falar de ondas eletromagnéticas, radiação, a gente sabe que a radiação sempre vai ocorrer através das ondas eletromagnéticas. Então, a alternativa 3 está correta. Assinale a alternativa correta. Então, para assinar a correta é a 1 e a 3. Onde tiver 1 e 3, falando que são verdadeiras, que nesse caso é a letra D. Está correta. Então, questão 26, letra D está correta. Questão 27. Analise as situações a seguir descritas, considerando-se o processo de transferência de calor relacionado a cada uma delas. Então, vamos lá. Então, alternativa 1. Um legume se aquece ao ser colocado dentro de uma panela com água fervente. O legume é o quê? Um sólido. Se ele é um sólido, eu tenho aqui... Perdão, voltando lá, pegar a canetinha para a gente marcar. Eu tenho aqui, então, se ele é um sólido, eu tenho a condução. Vou abreviar, tá? Vou colocar só condução, ok? Então, aqui nós temos a condução. Segunda alternativa. O congelador, localizado na parte superior de uma geladeira, resfria todo o interior da mesma. Se ele está resfriando todo o interior da mesma, ele resfria através do ar que está lá dentro. Então, aqui eu tenho uma convecção que ocorre nos líquidos e nos gases. Então, tem a convecção. Na alternativa 2. Os componentes eletrônicos, 3. Os componentes eletrônicos de aparelhos em funcionamento de uma estação espacial transmitem calor para o espaço. Lembra que eu falei para vocês na aula de revisão que no espaço não existe ar. E o único meio que se propaga no vácuo, na ausência de meio, é a irradiação ou radiação. Então, nós temos aqui a radiação. Nessa alternativa 3. Ok? Então, na ordem certa, condução, convecção e radiação. Condução, convecção e condução é a letra A, está errado. Convecção, radiação e convecção, letra B, também está errado. Condução, convecção e radiação, letra C, é a nossa alternativa correta. Ok? Então, questão 27. Encerrando.